Boa tarde a todos. Estamos aqui então para mais uma reunião semanal da programação da operação, dessa vez referente à semana de 8 a 14 de abril. Nesse primeiro bloco, teremos 3 apresentações: previsão meteorológica, previsão hidrológica e a operação hidráulica. Então, vamos iniciar com a Beatriz, fazendo a apresentação sobre previsão meteorológica. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Andréia. Obrigada. Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Obrigada. Então, eu vou começar a falar das condições de tempo observadas essa semana. Essa semana, no início, uma frente fria avançou aqui pelo litoral da região sudeste, chegando até o litoral sul da Bahia. O avanço dessa frente fria, ela provocou queda de temperatura aqui no sudeste e também precipitação nas bacias dos rios Paraíba do Sul, no Grande, na cabeceira do São Francisco. E o avanço dessa frente fria pelo litoral conseguiu estabilizar aqui o interior do continente. Então, a bacia do rio Paranaíba apresentou precipitação e aqui na Bolívia, né, no trecho boliviano do Madeira, a chuva foi mais isolada. E as bacias do norte, Tocantins, Xingu, Tapajós, permaneceu com a condição de pancadas de chuva ao longo dessa semana. E aí, aí depois, na quarta-feira, veio uma nova frente fria pela região sul, pelo Rio Grande do Sul. Hoje ela já está entre Santa Catarina e Paraná. E essa frente fria provocou chuva fraca nas bacias do sul. Chuva mais intensa ficou ali na bacia do Rio Paraguai, né? E aí, em relação às temperaturas, essa semana ficou estável em todas as capitais brasileiras. Só no Sudeste que teve esse destaque aí para temperaturas mais amenas no início da semana. E depois, ao longo da semana, a gente observou que as mínimas ficam um pouquinho mais baixas do que na semana passada. E em relação à temperatura, só isso. Em relação à solar fotovoltaica, nos parques do Sudeste e do Nordeste, a geração apresentou estabilidade. E a geração eólica do Nordeste também apresentou estabilidade. Observando aqui os campos da média da velocidade do vento, os campos observados, a gente vê uma estabilidade nos valores nos parques aqui do Nordeste nas 2 semanas, na semana anterior e nessa semana. É sem destaque. E para a semana que vem, a previsão é que na região sul, 2 frentes frias avançam pela região sul, provocando precipitação em todas as bacias. O SNWF, que é o modelo europeu, ele indica os maiores totais de precipitação na incremental Itaipu e também aqui no trecho jusante à Foz do Areia, no Iguaçu. Os outros modelos não indicam chuva, mas não nesses patamares. E aqui no Sudeste, 2 frentes frias avançam pelo litoral e também provocam precipitação nas bacias do Sudeste. E aí também deve repercutir alguma coisa aqui no Paranaíba. E aí, com o avanço dessas frentes, também estabiliza o interior do continente, e aí o trecho boliviano do Madeira também provoca precipitação. Um destaque para a semana que vem é que ainda continua a condição de pancadas de chuva em todas as bacias do norte, no Tocantins, Xingu, no Tapajós, só que os valores previstos para a semana que vem são inferiores a essa semana. Os totais previstos para a semana que vem para as bacias do norte deve ficar abaixo da média semanal. E aqui no sul deve ficar próximo da média semanal e no sudeste também. E aqui no litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Pará, ainda permanece aquele corredor de nebulosidade e precipitação, chamado de zona de convergência intertropical. Então, ele continua atuando aqui, né, nessa faixa do litoral do Rio Grande do Norte ao litoral do Pará, na semana que vem. E aí, vem falando para o SMAP, né, combinando os 3 modelos e retirando viés, a gente tem esses valores aqui para a semana que vem. Com a incremental Itaipu apresentando os maiores totais de precipitação, 75 a 100 milímetros,
e nas demais bacias do sul, de 50 a 75, né? Também aqui na calha principal do Paraná também, de 50 a 75. No Sudeste, a gente tem valores aí até 40 milímetros. Aqui no Tocantins também, como eu falei, né, uma redução da chuva do Tocantins. E no Xingu também tem redução, mas ainda fica de 50 a 75 milímetros. E na Bolívia, no Transboliviano do Madeira também, até 75 milímetros. Isso é a chuva acumulada para a semana. Depois a equipe de hidrologia vai apresentar esses valores ao longo dos dias. E aí, para a semana seguinte, a partir do dia 21, a gente tem uma redução da precipitação nas bacias do sul, do sudeste também, né? E aqui no norte ainda continua a condição de precipitação, né? Como é típica dessa época do ano. A chuva já diminuindo aqui no sudeste, e os maiores totais de precipitação a gente ainda espera, principalmente nos trechos baixos daqui do Tocantins, do Xingu, do Tapajós, e os maiores totais no sul. Só que nessa semana de 22 a 28, o sul também vai ficar com totais não tão elevados, né? Ainda baixo. E em relação às outras variáveis, a temperatura na semana que vem vai apresentar declínio em Porto Alegre e em Florianópolis, quando do avanço dessas duas frentes frias, e também tem sistemas de baixa pressão também atuando, provocam nebulosidade, aí não deixa a temperatura aumentar tanto. E nas demais capitais brasileiras, as temperaturas seguem estáveis. A geração eólica do Nordeste a gente vai apresentar declínio na semana que vem, ela já começou a baixar no dia de hoje, semana que vem vai ser mais baixa do que essa semana. Porque tem um avanço dessas frentes frias, que avança até o litoral sul da Bahia, aí afasta o sistema de alta pressão, que fica aqui próximo da Bahia, favorecendo o vento nos parques da Bahia. Então, com esse afastamento, por conta das frentes, a geração eólica do Nordeste da Bahia deve cair semana que vem. E nos outros parques também deve cair. Aqui no litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Piauí, diminui principalmente por conta das ECIT, né, que fica atuando aqui. Já a geração solar fotovoltaica permanece estável, tanto nos parques do Sudeste como do Nordeste. Então, de informação meteorológica, era isso que eu precisava passar para vocês hoje. Agora, hoje a gente tem um aviso para passar para vocês. Hoje, a NASA, através de e-mail, informou que no dia 18, entre 12 TC até o 18h30 UTC, o produto de estimativa de precipitação do satélite GOES-16 ficará indisponível. Essa indisponibilidade vai afetar o produto precipitação por satélite, PESAT, que é um produto aqui do ONS. Mas vai afetar o PESAT no dia 19. Né? Por quê? Porque a chuva diária em meteorologia, seguindo, né, a recomendação da OMM, da Organização Mundial de Meteorologia, a chuva do dia ela é acumulada às 12 UTC do dia anterior até às 12 UTC do dia corrente. Então, por exemplo, a chuva do dia de hoje, do dia 14, é a chuva que foi acumulada desde as 12 UTC de ontem até as 12 UTC de hoje. Então, por isso, como a estimativa do satélite vai ficar indisponível a partir das 12 UTC do dia 18, isso só vai impactar a chuva do dia 19, PESAT do dia 19. E aí, com isso, a contingência é utilizar a precipitação média calculada a partir dos postos pluviométricos e das estações meteorológicas, disponível para cada aproveitamento. Então, o PESAT do dia 19 vai ter, só que aquela chuva só vai ser dos postos e das estações. E aí vocês podem perguntar, e se não tiver por azar em algum aproveitamento, não vai ter posto, o agente não vai mandar, né? O agente de geração não vai mandar a informação daquele posto de um aproveitamento, e ali também não vai ter estação meteorológica. Aí vai entrar a estimativa do meteorologista. Tá? Então, essa é a informação. Aí eu fico à disposição para qualquer dúvida. Aí, obrigada pela atenção. Devolvo a palavra para a Andréia. Ótimo, Bia, muito obrigada. Obrigada pelos avisos. Excelente apresentação. Dando continuidade agora a esse primeiro bloco, né, da reunião semanal, eu vou pedir para o Arthur fazer a apresentação sobre previsão hidrológica. Por favor, Arthur. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos.
Dando início, então, à previsão hidrológica para a revisão 1 desculpe, revisão 2 do PMO de abril, conforme comentado na apresentação anterior pela Beatriz, a gente observa que na região Sudeste e Centro-Oeste quantitativos de chuva mais significativos na próxima semana operativa nas bacias dos Rio Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. O reflexo disso no subsistema Sudeste e Centro-Oeste é de uma leve ascensão, tentando manter mais ou menos o patamar próximo da média de longo termo. Após a próxima semana, a expectativa é de redução da energia natural fluente. Isso implica numa previsão mensal de 96% da média de longo termo para o mês de abril, representando o 44º menor do histórico de 93 anos. Olhando a bacia do Rio Grande, a expectativa é de manutenção do patamar que a gente vem observando. A gente vem observando aqui valores acima da média de longo termo. A expectativa agora, a partir da próxima semana, é de redução da energia natural afluente, indo para baixo da média. A previsão mensal fica em 107% dessa média de longo termo, representando o 37º maior do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente pode observar que a energia natural fluente que vem sendo verificada vem constantemente abaixo da média de longo termo. A expectativa da previsão diária é de um aumento que ainda não atinge a média, e esse aumento acontece até o início da próxima semana. Em seguida, fica em redução. A expectativa da previsão mensal fica em 74% da MLT, isso representa o 25º menor do histórico. Para o Paranapanema, a previsão vem aqui bem próxima da média, com uma expectativa de aumento mais para o final da próxima semana operativa, seguido de redução. A previsão mensal fica em 105% da média de longo termo e isso representa o 33º maior do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Paraná, a gente vem observando valores próximos à média, mais no começo do mês de abril, agora estamos verificando valores abaixo. A expectativa é de um aumento superando essa média na próxima semana, em seguida uma redução que fica abaixo da média. Com isso, a previsão mensal fica próximo da média, em 97%. Com isso, Paraná fica como o 46º maior do histórico de 93 anos para o mês de abril. Olhando bacias de destaque na região sul, a gente tem quantitativos mais expressivos de chuva, de precipitação na próxima semana operativa, tanto no Iguaçu quanto no Uruguai, aqui observando a precipitação por conjunto. A resposta disso no subsistema sul é de um aumento a partir do final dessa semana e começo da próxima, até meados da semana seguinte, seguido de redução. A expectativa é uma previsão mensal em 79% da MLT, o que representa o 40º menor do histórico de 93 anos. Olhando o Iguaçu, a gente vem desde meados e final de março observando valores de energia natural fluente abaixo da média de longo termo. A expectativa é uma continuidade desses valores nos próximos dias, com exceção do final da próxima semana operativa, com um aumento que vai ser observado, que vai chegar a passar essa média, mas em termos mensais, a expectativa da previsão é de ficar em 87% dessa média. Isso representa o 45º maior do histórico de 93 anos para o mês de abril para a Bacia do Rio Iguaçu. Já para o Uruguai, a gente também vem constantemente observando valores de energia natural afluente abaixo da média de longo termo. A expectativa é de uma redução ainda essa semana seguida de aumento, que na previsão diária indica valores chegando próximos à média de longo termo, mas logo em seguida entra em recessão novamente. Com isso, a previsão mensal fica em 77% da média de longo termo para o mês de abril, que representa o 44º menor do histórico de 93 anos. Olhando o São Francisco e Tocantins, né, no Nordeste e Norte, a gente pode observar que não tem grandes quantitativos de precipitação sendo previstos no horizonte da previsão diária. No Tocantins, alguns episódios acima de 5 milímetros na precipitação por conjunto. A resposta disso no subsistema Sudeste é uma expectativa de continuidade de redução da energia natural afluente, como a gente pode observar que vem constantemente abaixo da média de longo termo. O valor observado até o dia de anteontem era de 34% da média de longo termo, o valor diário.
A expectativa é de manutenção desse patamar próximo aqui aos 4.000 megawatts médios de energia natural afluente, com um comportamento praticamente andando de lado aqui a energia natural afluente prevista. A previsão mensal, então, fica em 36% da média de longo termo, o que representa o quarto menor do histórico de 93 anos. Aqui é um acompanhamento do trecho médio do São Francisco, a gente pode observar que de meados até o final de março a gente teve um aumento nas afluências de Sobradinho, só que agora, desde o final de março e dentro do mês de abril, a gente observa um comportamento de leve recessão nessa afluência e também os poços com pouca variabilidade, praticamente mantendo o mesmo patamar de vazões. A resposta disso na bacia do Rio São Francisco é uma estabilidade da energia natural afluente que vem bem baixa e abaixo da média, com uma expectativa de previsão mensal em 35% da MLT de ENA, o que representa o quinto menor do histórico de 93 anos. Para o norte, a gente vem observando valores acima da média de longo termo de energia natural afluente desde meados de março. A expectativa é que continue com valores acima da média de longo termo, com uma praticamente manutenção do patamar de ENA que a gente vem observando agora. A previsão mensal fica em 108% da MLT para o mês de abril, o que representa o 32º maior do histórico de 93 anos. Para a bacia do Rio Tocantins, a expectativa é de redução da energia natural afluente, então ir para valores abaixo da média de longo termo, né, durante todo o horizonte da previsão diária e também da previsão semanal. A previsão mensal, então, fica em 96% da média de longo termo, e isso representa o 47º menor do histórico de 93 anos. Aqui dando um zoom na previsão hidrológica semanal para todas as bacias de interesse do SIM, a gente observa que com previsões acima de 120% MLT, a gente tem somente o Itajaí-Açu, o Atumã, o Tapajós, Curuaúna e também o Xingu. Com previsões entre 80% e 120% MLT, a gente tem a grande maioria das bacias, como Ijari, Madeira, o Tocantins, o Paranaíba, o Grande, Paraíba do Sul, Itabapuana, Tietê, a calha principal do Paraná, o Paranapanema, o Iguaçu e também o Uruguai. E com destaques abaixo de 80% da média de longo termo, a gente tem predominantemente a região Nordeste, com Parnaíba, São Francisco, com previsões abaixo de 80% MLT, e também de destaque temos Doce, Mucuri, Jequitinhonha e também o Paraguaçu. Agora, falando da previsão mensal da revisão 2 e comparativo com o PMO e a revisão 1, a gente observa que para o subsistema Sudeste teve um aumento na energia natural afluente prevista, com o valor mensal em porcentagem de MLT agora em 96%, para o subsistema Sudeste, que representa o 44º menor do histórico. Para o Nordeste, os valores não oscilaram muito entre PMO revisão 1 e revisão 2, ficando agora em 36% da MLT, representando o quarto menor do histórico. Para o subsistema Sul, na revisão 1, que já teve um aumento de 65% para 71% da média de longo termo, agora na revisão 2 já houve novo aumento para 79% da MLT. Isso representa o 40º menor do histórico. Para o subsistema Norte, o PMO veio com valores mais acima do que foram previstos na revisão 1. Agora, na revisão 2, também caiu um pouquinho para 108% da MLT, de energia natural fluente, representando o 32º maior do histórico. Aqui, olhando a previsão semanal e as aberturas de cenário para o próximo mês, no caso, mês de maio, a gente observa que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as semanas 3, 4 e 5 vêm relativamente acima do que estava sendo previsto anteriormente no PMO e revisão 1. As aberturas concordam, variando entre 127% no limite superior e 72% no limite inferior. Para o subsistema Sul, a gente observa uma semana 3 levemente acima do que estava sendo previsto, as semanas 4 e 5 concordando com o que estava sendo previsto, e as aberturas para o mês de maio também concordando, com uma grande variabilidade, né? Então variando entre 351% e 8% da MLT de ano para o mês de maio. O Nordeste está bem aderente à previsão a revisão 2 está bem aderente com as previsões do PMO e a revisão 1,
tanto nas previsões semanais quanto nas aberturas de cenário para o mês de maio, com limite inferior em 23% e o limite superior em 165% da média de longo termo. Para o subsistema norte, a gente observa uma tendência de redução dos valores que estavam sendo previstos. Então, a semana 3 vem levemente abaixo, a 4 é um pouco abaixo também, e a semana 5 também. As aberturas, a gente também observa valores relativamente abaixo do que estavam sendo previstos anteriormente para o mês de maio, com limite inferior em 75% MLT e limite superior em 163%. Aqui falando da evolução dos armazenamentos por subsistema, a gente pode observar que não está tendo muita variabilidade, né, nesses valores. O norte vem sem muita variação, andando praticamente de lado, bem como o nordeste. O sudeste vem com um leve aumento. E o sul também teve uma leve recuperação nos últimos dias e agora vem mantendo o mesmo patamar. E falando dos reservatórios, de maneira geral, todos representados aqui, na Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Itumbiara apresentam um comportamento de ascensão desses armazenamentos. Com isso, eu encerro minha apresentação, devolvo a palavra para você, André, e fico à disposição para eventuais perguntas. Tá ótimo, Arthur. Muito obrigada pela apresentação. Bom, então vamos para a terceira e última apresentação desse primeiro bloco, que agora é com o Paulo Vitor, sobre operação hidráulica. Por favor, Paulo. Muito obrigado, André. Boa tarde a todos. Vamos então para o nosso bloco de operação hidráulica, sem muitos destaques para essa semana operativa. Desse modo, então, eu tenho só a comentar aqui sobre a nossa próxima agenda de salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela ANA com participação do ONS. A sala do Paranapanema deve acontecer mais ao final do mês, no dia 27 de abril. Do São Francisco, a nossa próxima reunião é apenas no dia 2 de maio. Da região sul, na próxima semana, no dia 19 de abril. Da região do Rio Tocantins, no dia 26 de abril. Com isso, Andréia, eu retorno a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Agradeço. Tá ótimo, Paulo Vitor. Obrigada. Bom, com isso a gente fechou então as apresentações do primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo e retornamos em seguida. Obrigada. Boa tarde. Vamos agora então iniciar o segundo bloco dessa reunião semanal. Serão 4 apresentações. A primeira apresentação eu vou pedir para o Danilo iniciar, é a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Compartilhando aqui. Bem, boa tarde a todos. Começando mais uma previsão da carga diária, mais uma apresentação. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana aí nós tivemos o feriado da sexta-feira, né? Um feriado meio que atípico, ocasionou aí maiores desvios. Na previsão de segunda, nós também tivemos alguns desvios significativos. Nós tínhamos indicação de temperatura alta, uma semana com uma temperatura alta. Nós colocamos uma previsão de carga alta para segunda, só que a carga acabou não respondendo. Mas depois que nós observamos essa ocorrência, nós ajustamos a previsão aí dos próximos dias, que vieram muito bem. No PDP nós tivemos 2,33% de desvio médio na semana, para carga descendo nós tivemos 4%, no PDP nós tivemos 63% dos desvios abaixo de 3%, para carga descendo 47%. No Sudeste, do Sul, nós tivemos aí desvios, mais questões pontuais, né? Questões de conta da demanda do dia, quanto questão de afundamento aí da área de geração, da micro e mini geração distribuída. No geral, a semana aí, em questão de carga média veio bem ajustada. Nós tivemos 3,4% de desvio médio no PDP. A carga descendo essa semana ficou não
se ajustou muito bem à situação da semana. Nós tivemos muita chuva, variação de temperatura, isso deixou aí mais difícil. Foi mais por conta dessas ocorrências que nós também tivemos problemas com questões de demanda e afundamento da MMGD. Mas podem notar aí que o prêmio carga descem, assim como outros modelos, também não se ajustou bem essa semana, 10,69% de desvio médio. PDP tivemos 54% dos desvios abaixo de 3%, prêmio carga descem 22%. No Nordeste, tirando ali o período ali de feriado e pós-feriado, onde nós tivemos alguns desvios maiores, nós nos adaptamos bem após termos essa observação. Então, a semana aí, o restante da semana veio muito bem ajustado. Nós tivemos 2,93% de desvio médio no PDP, prêmio carga decente teve 5,36%, PDP teve 66% dos desvios abaixo de 3%, prêmio carga decente 38%. E no norte, em termos de norte aí, que é uma carga pequena, né, que varia bastante, a carga até que ficou bem comportada essa semana, nos ajudou aí no processo preditivo. Nós tivemos aí previsões bem ajustadas para o norte essa semana. Nós tivemos um desvio médio de 1,88% no PDP, que é um desvio muito bom para o subsistema norte. O prêmio carga decente veio 4,05%, o PDP teve 79% dos desvios abaixo de 3%, o prêmio carga decente 43%. E por fim, assim, tem um comportamento aí muito relacionado ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que representa aí mais de 60% da carga. Para o SIM, no geral, a gente teve uma previsão bem ajustada ao longo da semana. Nós tivemos 1,42% de desvio médio no PDP, 4,83% no prêmio carga de 100, o PDP tem 95% dos desvios abaixo de 3%, e o prêmio carga de 100, 47%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar, André. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, então, Danilo, pela apresentação. Vamos passar para a segunda apresentação desse segundo bloco, com a Marcela. Previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Peço desculpas até aí pela proteção de tela que está do PMO ainda, mas vamos seguir falando aqui dos assuntos relacionados à carga, relativo ao horizonte semanal, né? As informações que foram consolidadas agora na segunda revisão semanal do PMO de abril. Então, em relação às premissas econômicas, elas estão mantidas em relação àquelas apresentadas e consolidadas, né, consideradas na consolidação das previsões de carga para o PMO e também para a primeira revisão semanal. No que tange, né, a confiança da indústria, segundo informações do FGV, do IBRE, né, a indústria subiu 2,4 pontos em março, atingindo assim o maior nível de desde outubro de 22, né, a alcançar aí 93,2 pontos. E de acordo com a FGV, essa subida ela está influenciada pela melhora das expectativas, né, para os próximos meses, mas apesar dessa sinalização positiva, é necessário cautela, considerando ainda um cenário de incerteza. E nessa mesma direção segue aí os índices de confiança de serviços e do comércio, que também subiram em março ao registrarem crescimentos de 2,6 e 1,1 pontos, respectivamente. Em relação aos destaques meteorológicos que já foram apresentados até pela Beatriz e também comentados agora para essa semana pelo Danilo, na apresentação da carga diária,
Nós temos aí para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, previsão para a próxima semana de suave declínio das temperaturas, né? Elas devem se apresentar em patamares um pouquinho mais a menos do que as observadas na semana atual. Tem a previsão de passagem de uma frente fria, que chega primeiro, né, nas capitais da região sul e posteriormente avança para a região sudeste, mas a gente traz um destaque aí em relação ao comportamento da semana vigente, né? É que, em termos de temperatura máxima, a gente ainda não observa grandes variações em relação à temperatura observada nas últimas semanas, mas em relação às temperaturas mínimas, essas sim, elas já começam a apresentar um determinado declínio em relação àquele cenário que a gente vinha observando nas últimas semanas. Quando isso acontece, o que a gente começa a ter uma maior amplitude térmica e, consequentemente, a diminuição do desconforto térmico que a gente vinha tendo aí ao longo das semanas mais quentes, principalmente aí no mês de março. E com essa sensação de diminuição do desconforto, a gente tem um menor acionamento dos aparelhos de refrigeração, e esse fato a gente pôde observar ao longo do comportamento da carga, principalmente nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a gente vai ver mais à frente. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, esses seguem com condições de estabilidade em relação ao comportamento observado nas últimas semanas, ou seja, nós não devemos observar grandes variações nas temperaturas ao longo da próxima semana, mas continuamos aí com a expectativa de ocorrências de chuva ao longo do período, exatamente o quadro que vem sendo observado nas últimas semanas. Em relação às capitais que devem apresentar maiores destaques em relação à precipitação, são Fortaleza, São Luís e Belém. Bem, passando agora para o acompanhamento das semanas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aí a representação gráfica com a exibição do valor previsto na revisão zero do PMO de abril, que foi de 41.798 megawatts médios, e em relação ao contexto que a gente já vem observando nas 2 primeiras semanas verificadas e mais na revisão das semanas à frente, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento do mês com um valor apresentando uma redução de 3,2% em relação à nossa previsão inicial. Olhando aí para o contexto das semanas operativas verificadas, a primeira semana ela ficou com variação nula em relação à nossa projeção realizada no PMO. Já o valor esperado para fechamento da semana atual, que é a segunda semana operativa do mês, ele sinaliza para a gente uma variação de menos 6,2% em relação à nossa projeção realizada no estudo anterior. Nós associamos isso aos comentários ditos anteriormente, né, no slide anterior, exatamente pelo aumento dessa amplitude térmica e uma sensação de menor desconforto. Então, a gente já começa a sentir que as noites, elas começam a ser mais frescas e as madrugadas também, e com isso a gente observa também uma diminuição de acionamento dos aparelhos de refrigeração. Em relação à próxima semana, nós temos sinalização de redução, né, ainda que pequeno, mas de redução das temperaturas nas capitais desse subsistema. Em função disso e do comportamento que a gente vem observando ao longo dos últimos dias, nós fizemos um ajuste em relação à projeção para essa semana realizada no estudo passado, uma redução de menos 4,4%. Lembrando também que essa semana ela fica com um valor menos representativo em relação às 2 primeiras semanas operativas do mês, muito por conta da ocorrência do feriado da próxima sexta-feira, no dia 21 de abril. A quarta semana, aliás, ela já está com um valor um pouquinho acima, né, das outras semanas, mas ainda assim nós fizemos uma redução de 2,3% em relação à previsão anterior. E a quinta semana ela permanece inalterada, com um valor aí de quase 40.500, um valor também mais baixo que a quarta semana, em função do feriado do dia 1º de maio, que fica dentro dessa última semana operativa do mês. Passando para o subsistema Sul, o desvio, não só da semana em curso, mas da semana anterior, eles também, em grande parte, são explicados por esse efeito da diminuição das temperaturas. Como o Danilo citou, nós tivemos os primeiros dias da semana operativa vigente com carga mais baixa em função
atuação da massa de ar frio em função da passagem de uma frente, então isso impactou bastante o, o valor, né, de carga desses primeiros dias da semana operativa, e esse efeito também da temperatura, ele acabou influenciando de uma maneira geral na semana, né, na média semanal. Como a expectativa para a próxima semana é ainda, né, de temperatura mais amena em relação à semana atual, nós também vimos a necessidade de fazer ajustes para as semanas à frente, né? A semana 3, ela ficou 4% inferior à nossa projeção inicial. A quarta semana nós fizemos uma redução um pouquinho maior, de 5,3%, e a quinta semana o ajuste ficou menor, mas ainda assim nós revimos para baixo em 1,6%. Então, contextualizando essas informações das semanas operativas verificadas e mais a revisão desses valores previstos para as semanas à frente, nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês, com um valor sinalizando um desvio de 6,9% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso com um valor bastante aderente à nossa previsão, indicando uma variação de apenas menos 1,1%, em função das condições de estabilidade, né, em questão das condições meteorológicas, nós não fizemos ajustes para as semanas à frente, então, por isso, todas elas aparecem aí com variação nula em relação às projeções anteriores. E, com isso, nós temos hoje a sinalização do fechamento do mês de abril, no caso do subsistema Nordeste, um valor revisto de 11.324, indicando uma variação de menos 2,4% em relação às nossas projeções iniciais. O subsistema Norte, a semana em curso também bastante ajustada à nossa previsão, com uma variação de apenas menos 0,8%. A primeira semana operativa também ficou bastante dentro das nossas projeções, e as semanas à frente elas sofreram pequenos ajustes em relação ao que havia sido considerado no estudo anterior. Então, cada uma delas sofreu uma redução de menos 0,7%. Contextualizando, então, essas informações de semanas verificadas e mais as semanas revistas, né, as semanas 3, 4 e 5, nós temos aí um valor revisto para abril de 6.717 megawatts médios, uma variação também bastante pequena em relação à nossa projeção inicial de apenas menos 0,5%. Passando para o Sistema Interligado Nacional, para a gente finalizar a apresentação aqui do acompanhamento semanal da carga, a semana em curso com um desvio bastante representativo, mas muito influenciado pelo comportamento da carga dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, dado, né, a representatividade da carga desses dois subsistemas somados dentro da carga do SIM. Os ajustes para as semanas à frente, eles em grande parte se referem também aos ajustes feitos nesses mesmos subsistemas, e hoje nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês de abril, com o valor de 70.643 megawatts médios, indicando um desvio de menos 3,5% em relação à nossa projeção inicial, que era de 73.181 megawatts médios. Então, essas eram as informações relacionadas ao acompanhamento semanal da carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, André. Então, ótimo, Marcela, muito obrigada pela apresentação. Bom, fechando então esse segundo bloco de apresentações dessa reunião semanal, eu vou pedir para o Gabriel Castro, ele vai fazer duas apresentações, primeiro resultados do TMO e depois intervenções energéticas relevantes. Por favor, Gabriel. Bom, obrigado, boa tarde a todos. Vou apresentar os resultados aqui do PMO, da semana do dia 15 ao 21 de abril. O CMO, como já vem acontecendo nas outras semanas, ficou igual a zero em todos os estágios, em todos os patamares, em todos os subsistemas. Em relação às interligações, foi atingido o limite de interligação do bipolo entre norte e sudeste, nos patamares de carga pesada e média, e os limites conjunturais no nó fictício
e o Sudeste e Centro-Oeste nos patamares de carga pesada e leve. Com isso, não houve despacho de geração térmica por ordem de mérito e toda geração térmica prevista para a semana é apenas em flexibilidade, no valor total de aproximadamente 4.500 megawatts médios. Também não houve não há previsão de despacho para as usinas da GNL para a semana de 17 de junho a 23 de junho, porque o benefício marginal de despachar essas usinas também está igual a zero em todos os patamares. Em relação à energia armazenada, aqui esse gráfico mostra como está a energia armazenada em cada estágio e nas revisões, na revisão atual e nas revisões anteriores desse mês. Então a gente vê aqui para o subsistema Sudeste um pequeno aumento em relação aos resultados das semanas anteriores, iniciando 85,4%, chegando ao final do mês de abril em 87,1%. Para o segundo mês também há uma expectativa de terminar o mês de maio mais alto do que estava nas revisões anteriores, variando entre 86,8% e 88,8% do armazenamento. Só para deixar claro também, os box plots aqui são as séries do segundo mês, e cada um é de uma revisão diferente. Toda revisão 0, revisão 1, revisão 2. A gente vai para poder comparar entre as diferentes revisões. No subsistema Sul, também os armazenamentos estão mais altos do que nas revisões anteriores desse mês, iniciando em 83,7%, com expectativa de terminar o mês em 82,9%, e para o segundo mês também a dispersão das séries do cenário está mais concentrada em valores mais elevados de armazenamento, de 92,2% até 78,8%, com uma média de 85,6%. Para o Nordeste está bem semelhante às revisões anteriores, iniciando 91% de armazenamento, reduzindo um pouquinho para 90% ao final do mês, e para o mês que vem, de 85,3% a 98,6%. Já o Sistema Norte partiu de um nível inicial um pouco mais baixo do que o previsto nas semanas anteriores, 97,9%, mas ao final do período, termina o mês de abril e também o de maio praticamente cheio, 99,9% ou 100%, dependendo do cenário. Em relação à importação de energia, essa semana não recebemos nenhuma oferta de importação de energia, nem do Uruguai, nem da Argentina. Em relação aos resultados do PMO, era isso que tinha para apresentar, e agora eu vou passar para as intervenções energéticas relevantes. Aqui são as principais intervenções que vão ocorrer na próxima semana. O critério de relevância para a gente mostrar aqui em uma unidade geradora que altere os limites sistêmicos ou numa unidade geradora de grande porte. Então, no Sudeste e Centro-Oeste, a usina de Porto Primavera vai ter manutenção no G4, nos dias 18 e 19. Em Marimbondo, uma manutenção corretiva no G2, dia 17 e 18. Em Jupiá, também manutenção corretiva, no período mais longo, de 16 a 29 de abril, no G9. Já no Subsistema Sul, o Salto Santiago vai ter uma manutenção na UG1 no período de 15 a 24 de abril. Em Salto Osório, ensaio de descomissionamento no período de 17 de abril a 17 de maio, na UG4. Em Baixo Iguaçu, manutenção na UG1 no período de 15 a 18 de abril. Em Jaime Canet Júnior, manutenção programada na UG3 no período de 17 a 22 de abril.
Já no subsistema norte, o G9 Tucuruí vai estar indisponível do período 17 a 22 de abril. Em Canabrava, a usina toda estará em teste no dia 16 de abril. E a usina de Mauá 3, em Manaus, está com manutenção na UGE a vapor no período de 15 de abril a 21 de maio. Em relação ao Nordeste, a usina de Paulo Afonso IV vai ter teste de autorrestabelecimento no dia 16 de abril. Um lembrete é que semana que vem, né, vai ter o feriado no dia 21, então, por causa disso, a abertura do estudo no WebPMO vai antecipar em um dia, né, então, a partir do dia 18 de abril, né, desculpa, tá aqui, 01, a partir do dia 18 de abril, terça-feira, vai estar aberto o estudo, já podem enviar os dados para a próxima revisão, até o dia 19, às 11 da manhã, que vai ser o dia da rodada do caso. E também tem a reunião de manutenções do mês de maio, também vai ser antecipada, vai ser no dia 19, quarta-feira. E a reunião semanal, que geralmente ocorre na sexta, vai ser na quinta-feira, também por causa do feriado. Isso é tudo, e passo a palavra para a Andréa. Tá ótimo, Gabriel, muito obrigado pelas duas apresentações. Bom, com isso encerramos então esse segundo bloco de apresentações, faremos um pequeno intervalo e retornaremos com o terceiro bloco e último para fechamento dessa reunião. Obrigada. Boa tarde, então agora estamos já no terceiro bloco de apresentações dessa revisão semanal de 8 a 14 de abril. Teremos duas apresentações, a primeira com a Blenda, sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Blenda. Obrigada, Andréia. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho para eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições energéticas dessa próxima semana operativa. A primeira intervenção, ela já está acontecendo, né? Ela começou no dia 10, que é a intervenção no banco de capacitores da subestação Peixe 2. Esse banco vai ficar fora, né? Tá fora desde o dia 10 até o dia 30 de abril, que é um domingo, e ele impõe esses limites à operação do sistema, né? Que é o FNS, fluxo norte-sul, 3.500 megawatts, e o FNES, 6.500 megawatts. A próxima intervenção, que vai impor, né, limites relevantes, o desligamento da linha Colinas-Miracema Circuito 2, né, na próxima madrugada, dia 15, das 3 às 6 da manhã, né, manutenção preventiva lá em Miracema, e vai impor a limitação de FNES em 6.500 megawatts. Essa é uma intervenção de desligamento da linha Ibicoara-Sapeaçu, que vai acontecer diariamente nos dias 21, 22 e 23, né, sexta, sábado e domingo, das 5 às 17. É uma substituição de isoladores, e vai impor esses limites de FNES em 6.400 megawatts e R-Seco limitado em 10.300 megawatts. Vai ter também o desligamento da Itabira 5 Mesquita, né, linha de 500 kV, das 6h30 às 17 horas do dia 16, né, então nesse próximo domingo. É uma manutenção corretiva em chave seccionadora e vai limitar o FNES em 6.500 megawatts e o R-Seco em 10.500 megawatts.
Esse é o desligamento também, vai ter um desligamento na linha de 500 kV entre Itaipu e Foz, né, 60 Hz. Vai ser na quinta-feira, na próxima quinta, né, dia 20, das 7 às 17, né, e vai limitar a Jipu, né, geração de Itaipu, em 5.400 megawatts. E, por último, vai ter o desligamento do polo 1, do elo Foz e Biúna, né, e da linha CC, né, o circuito 1, das 7 às 16h45, 7h15 às 16h45, de segunda-feira, né, no dia 17, e com isso o elo CC vai ficar limitado nesse dia, nesse horário, a 3.000 megawatts. É isso, eu passo de novo a palavra para a Andréia. Obrigada. Obrigada, Blenda. Bom, então agora, fazendo o encerramento dessa reunião, a última apresentação, eu que vou apresentar para os senhores sobre política operativa. Deixa eu preparar aqui a tela. Está tudo ok? Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certo, Andréia. Obrigada. Bom, então, vamos falar sobre a política operativa, né, nessa semana de 8 a 14 de abril, com foco no acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse slide, eu trago, então, para os senhores os resultados do DCEM, né, o CMO. Observamos que os valores foram nulos, né, nos modelos DECOMP e no DCEM, todos os patamares e para todos os subsistemas. No próximo slide, já temos um CMO por barra durante uma meia hora, né, destacando-se que apenas 30% do total das barras do SIM estão monitoradas nessa figura. Observamos também os CMOs equalizados em todos os subsistemas. Esse slide agora traz também o valor dos CMOs por barra nos 4 subsistemas, especificamente para o dia 14, né, valores também nulos, né, sem apresentação de dispersão de resultados. Bom, agora nos 4 próximos slides teremos um comparativo DCEM PDP para os 4 subsistemas. Vamos iniciar então para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente pode verificar nesse slide que a geração hidráulica ela tem uma diferença, né, entre DCEM e PDP por conta de compatibilização da política operativa, necessidade de ajustes de unit commitment hidráulico e rateio de vertimento turbinável. A geração térmica ela também apresenta valores diferentes, mais elevados no PDP, né, que podem ser justificados devido a declarações de inflexibilidade e exportação comercial de algumas usinas na fase PDP. O próximo slide agora se refere ao subsistema Sul, né, comparações também DCEM e PDP. Observamos que na parte de geração hidráulica temos desvios devido à necessidade de ajustes no PDP para compatibilização da política operativa e das diretrizes. E, com relação à térmica, também valores mais elevados ali no PDP, né, sendo justificados pelo fato de que, ao longo da semana, houveram declaração de inflexibilidade de algumas usinas, exportação comercial também na fase PDP. Bom, agora esse próximo slide se refere ao subsistema Nordeste. Os desvios entre DCEM e PDP se devem à política de operação minimizada nas usinas do Rio São Francisco e, com relação à geração térmica, devido à declaração de inflexibilidade e exportação de algumas usinas ali na fase PDP. Com relação ao subsistema Norte, finalizando essa comparação de resultados entre DCEM e PDP, os senhores podem observar, então, nesses slides, uma diferença na parte de geração hidráulica, né, referente aos ajustes de unit commitment hidráulico e rateio de vertimento turbinável,
para as gerações hidráulicas, e para a parte de geração térmica, diferenças em função da declaração de inflexibilidade e exportação comercial de algumas usinas na fase do PDP. Bom, o próximo slide agora, ele apresenta o resultado da geração térmica média semanal, né, e a titulação de cada megawatt despachado. Bom, então, nessa semana operativa em questão, de 8 a 14, né, tivemos um total de aproximadamente 5,6 gigawatts médios de geração térmica. O despacho por inflexibilidade representou aproximadamente 71% dessa geração, e a geração por exportação, 29% dessa geração térmica. No próximo slide, eu trago para os senhores uma relação do intercâmbio internacional, intercâmbio com a Argentina e o Uruguai. A gente pode observar que na semana operativa, né, referente a 14 de abril, houve uma exportação comercial de energia nas usinas hidrelétricas, com energia vertida turbinável, e térmicas, tanto para o sistema argentino quanto uruguaio. Agora, nos próximos slides, faremos um conjunto de gráficos, né, mostrando a média semi-horária do balanço por subsistema ao longo dessa semana operativa. Então, vamos começar com o subsistema Sudeste, no primeiro gráfico desse slide, onde podemos observar, então, que esse subsistema ele tem um perfil de importação líquida em todos os patamares. O principal responsável por essa modulação para atendimento à carga foi a geração hidráulica, né? Tivemos exploração de recursos das bacias do Grande, Tietê, Paranapanema, Paraná, Paranaíba, conforme a possibilidade de alocação na carga e também devido ao acompanhamento hidráulico que vem sendo feito. O segundo gráfico ele se refere ao subsistema Sul, onde os senhores podem observar que houve uma importação de energia em todos os patamares, com modulação de geração conforme o perfil da carga. A geração hidráulica reduzida para manutenção das defluências mínimas da bacia do Jacuí e as demais bacias, né, bacia do Iguaçu e do Uruguai, com uma geração para controle de nível de coordenação de cascata. Tivemos também exportação comercial de energia, né, com a Argentina e o Uruguai, conforme já colocado nos slides anteriores. O próximo slide traz gráficos referentes ao Nordeste e ao Norte. Então, fazendo um foco agora ao subsistema Nordeste, temos que a utilização do recurso da bacia do São Francisco para controle de nível e atendimento à carga do SIM, foi respeitando também as restrições hidráulicas e elétricas, né? E o subsistema, com isso, apresentou um perfil de exportação na maior parte dos patamares de carga, sendo importador apenas em alguns patamares, como consequência de geração eólica mais reduzida, né, nessa semana, com montantes de geração de aproximadamente 6,9 gigawatts médios, caracterizando, então, um cenário de transição dessa parte de geração eólica. Bom, agora para o gráfico referente ao subsistema Norte, os senhores podem observar que o subsistema Norte ele tem uma característica forte de exportador de energia, né, nessa época do ano, com todos os patamares de carga, disponibilidades energéticas exploradas em todos os períodos, conforme as possibilidades de alocação. No próximo slide, eu trago para os senhores, então, um balanço médio semanal da programação. Aqui a gente pode destacar a carga média do SIM, que foi de 70,6 gigawatts médios, né, representando uma redução de aproximadamente 1 gigawatt médio em relação à semana anterior. A geração eólica ela já se mostrou, né, um pouco mais elevada em relação à semana anterior, 1,5 gigawatts médios a mais, totalizando 6,9 gigawatts médios, como eu já tinha citado. O subsistema Sul, com uma característica de importador de energia, no montante de aproximadamente 8,1 gigawatts médios, e a exportação comercial de energia com a Argentina, de aproximadamente 1,7 gigawatts médios, e com o Uruguai, apenas 452 megawatts médios. A exportação dos bipólos do Madeira em torno de 3,7 gigawatts médios e os bipólos do Xingu, 7,8 gigawatts médios.
Geração de Itaipu também com 7,8 gigawatts médios, aumentando de aproximadamente 400 megawatts médios em relação à semana anterior. No próximo slide, agora, temos uma perspectiva, vamos dizer assim, da política operativa para a próxima semana, de 15 a 21 de abril, né, onde eu trago para os senhores uma previsão de que o subsistema Sudeste, Centro-Oeste terá uma operação hidráulica visando a recuperação dos armazenamentos na cabeceira do Paranaíba e uma exploração de recursos das demais bacias, Grande, Tietê, Paranapanema, Paraná, também da usina de São Simão, Itumbiara e Itaipu, conforme possibilidade de alocação na carga, né, um controle de cheias dos rios Madeira e Telespires. Bom, já para o subsistema sul, temos uma previsão de geração hidráulica reduzida para manutenção das defluências mínimas das bacias do Jacuí, demais bacias, né, bacia do Iguaçu e do Uruguai, com uma geração para controle de nível e coordenação de cascata. Para o subsistema nordeste, a expectativa é uma operação para preenchimento do reservatório de Sobradinho, reenchimento, aliás, desculpa, na bacia do São Francisco e demais usinas hidrelétricas com geração reduzida. Para o norte, a expectativa é de exploração de geração, avaliando os limites de transmissão. Uma operação para controle de cheias nas usinas do Tocantins, exceto Serra da Mesa, Canabrava, né, São Salvador e Peixangical. Dessa forma, eu encerro a apresentação referente à política operativa, agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Vamos encerrar, então, esse terceiro bloco e retornamos, caso tenham algumas perguntas ou questionamentos. Obrigada.
Então, pessoal, não tivemos perguntas nessa reunião de hoje. Agradecemos a participação de todos. Lembrando que a próxima reunião será no dia 20, por conta do feriado, numa quinta-feira, né? E uma boa tarde e muito obrigada pela participação de todos.